Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nessa videoaula a gente vai tratar sobre dilatação superficial, também conhecida como dilatação bidimensional, uma vez que essa dilatação ela é aquela que vai ocorrer em duas dimensões. Nós passaremos a analisar as duas dimensões envolvidas. Então vamos imaginar o seguinte, ó, que eu tenho uma determinada chapa feita de um metal qualquer. E essa chapa ela tem essa área A0, essa área inicial aqui. E vamos supor que essa chapa ela seja uma chapa quadrada. Então, ela tem um comprimento inicial L0 e ela tem uma largura inicial L0 também. E aí, o valor para essa área aqui seria justamente, só fazer um espacinho aqui para anotações que eu vou precisar no futuro, mas aqui eu posso dizer que a minha área inicial ela é justamente o L0 elevado ao quadrado. É esse lado vezes esse lado, L0 vezes L0, dá L0 ao quadrado. E aí, olha só, vamos imaginar que essa chapa ela seja aquecida. Então, eu venho aqui e faço o aquecimento dessa chapa. Ao sofrer um aquecimento, as dimensões dessa chapa aumentam. Então, por exemplo, se a minha chapa ela tinha essa dimensão aqui, ó, então, isso aqui seria a minha área final, né? Então, essa dimensão toda que ela ganha aqui é porque esse tamanho agora passa a ser o L final vezes o L final. Então, a conclusão que nós podemos tentar chegar daqui é a seguinte, que esse tamanho, essa área final dela, nada mais é do que o L final elevado ao quadrado, beleza? Eu vou guardar essa informação aqui porque eu vou precisar dela. Mas eu só gostaria que vocês notassem também o seguinte, ó, vou fazer um rascunhozinho pequenininho aqui. Que esse tamanho aqui não era o tamanho inicial, essa parte que está aqui dentro, ó, em vermelho, não era a minha área no início, antes dela ser aquecida? Então, isso daqui representa a minha área inicial. E essa área inicial, ela não sofre esse aumento que eu estou fazendo aqui, ó, em amarelo, esse aumento de área, de modo que a minha área final, então ficaria que a minha área final é igual à área que eu tinha no início, mais aquele aumentozinho de área que eu sofri. O que eu quero que vocês notem comigo é o seguinte, ó, vou fazer essa observação aqui. Não se preocupe muito se estiver embolado. Lá no final, eu juro para vocês que eu faço um resumão e mostro que é muito mais simples do que parece. Então, vamos pensar aqui no seguinte, ó, lá da dilatação linear. Vídeos anteriores, nós temos essa relação. Dilatação linear, eu sei que ela, ΔL, é igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. E eu sei também que o comprimento final pode ser escrito dessa maneira, 1 mais alfa vezes o ΔT. Eu sei também que, por alguns exercícios, esse alfa ele é um valor numérico vezes uma potência de 10 a menos 5 ou um valor numérico vezes uma potência de 10 a menos 6, ou seja, ele sempre vai ser 0,00000012345, alguma coisa, vezes o valor, ou 0,0000 vezes o valor. Então, é um valor bem pequenininho que esse alfa costuma ter. E aí, o legal é o seguinte, eu vou precisar dessa relação desses valores que são bem pequenininhos aqui. Então, vamos supor, se aqui fosse 1 vezes 10 a menos 5, seria 0,0001. Se aqui fosse 1 vezes 10 a menos 6, 0,000001. Então, é essa relação, um valor muito pequeno. Por que eu vou querer fazer essa relação? Porque, por exemplo, para o cálculo dessa minha área final, seria
todo esse valor que nós temos aqui, ó, nesse termo, elevado ao quadrado. Então, isso daqui eu posso escrever como? O meu A área final que eu vou ter, eu vou abrir um parêntese aqui, seria o L0 vezes 1 mais alfa vezes ΔT, tudo isso elevado ao quadrado. Esse termo ele vai se tornar o seguinte, ó, L0 elevado ao quadrado vezes 1 mais alfa vezes ΔT elevado ao quadrado. Então, eu elevei esse termo ao quadrado e tudo que estava dentro do parênteses, eu também estou elevando ao quadrado. Só que esse termo que está aqui, ó, eu vou pegar uma outra cor só para colocar ele em destaque. Então, todo esse termo que está aqui, eu quero que vocês notem uma coisa comigo. Isso daqui é um binômio, né? Vai cair em um produto notável. O produto notável ele seria o seguinte, ó, eu vou parar aqui um pouquinho para poder escrever esse termo. Então, esse termo aqui ele seria 1 mais alfa vezes ΔT, tudo isso ao quadrado. Como isso é um produto notável, essa relação fica quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Seria levar todos esses termos aqui ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui? 1 mais 2 vezes o alfa vezes o ΔT, mais alfa quadrado vezes ΔT ao quadrado. Notem o seguinte, ó, variação de temperatura, a gente pode ter qualquer uma. O meu alfa, ele não era aquele termo cuja ordem de tamanho, a ordem de grandeza era 10 a menos 5 ou 10 a menos 6? Se eu pegar esse 10 a menos 5 e elevar ao quadrado, isso daqui vai me dar 10 a menos 10. Se eu pegar esse 10 a menos 6 e elevar ao quadrado, isso aqui vai me dar 10 a menos 12. Ou seja, imagina aí 1 vezes 10 elevado a menos 12. Isso seria 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1. Ou seja, seriam 11 zeros, né, depois da vírgula, e o número 1 para escrever isso aqui. Ou seja, esse valor aqui ele é muito pequeno. Ele vai interferir bem pouco na nossa conta. Então, esse termo que eu tenho aqui, ó, na hora que eu faço esse produto notável, esse termo aqui ele pode ser desprezado, beleza? Eu não preciso considerar esse termo que está aqui. Então, essa minha conta, voltando a ela se torna o seguinte, a conta que está aqui em cima, ó, que isso daqui depende de L ao quadrado, que eu multiplico por 1 mais, né, vou usar esse termo que está aqui, ó, o que restou que não foi desprezado, que seria 1 mais 2 vezes o alfa vezes o ΔT. E aqui, nessa partezinha que nós temos aqui, eu vou aplicar uma distributiva, ó, aqui e aqui. Nota no que vai aparecer, que isso depende do L0 ao quadrado mais o L0 ao quadrado vezes 2 vezes o alfa vezes o ΔT. L0 ao quadrado não era o próprio A0? Então, isso aqui seria o A0 mais o A0 vezes 2 vezes o alfa vezes o ΔT. Esse termo que está aqui é justamente o que eu quero mostrar para você, que é idêntico a esse ΔA. Então, o meu ΔA ele pode ser escrito como A0 vezes 2 vezes o alfa vezes o ΔT.
E esse 2 vezes alfa, a gente vai chamar esse termo de beta, onde o beta seria o meu coeficiente de dilatação superficial. E esse beta, ele é justamente eu multiplicar o meu coeficiente de dilatação linear por 2 vezes o ΔT. Então, essa expressão aqui, que nós temos aqui, ela vai ser justamente a expressão utilizada para calcular a variação da área, quanto que essa área aumentou, na dilatação superficial. Beleza? Então, a dilatação superficial, quanto que essa área aumentou, a fórmula da gente utilizar ela. Eu só quero que vocês notem o seguinte, ó. Quando a gente estava estudando sobre dilatação linear, a gente viu que o ΔL era igual ao L0 vezes o alfa vezes o ΔT. E agora, quando a gente estuda a dilatação, essa daqui era em uma dimensão. Quando nós estudamos a dilatação em duas dimensões, é praticamente o mesmo termo. Ou seja, isso daqui é em duas dimensões. Esse termo que eu tinha aqui era linear, era o L, era só o comprimento. Aqui é uma área, então eu troquei apenas isso. Ó, aqui era o comprimento inicial, agora é a área inicial. Esse termo que eu tenho aqui era em uma dimensão. Esse termo que eu tenho aqui, por ser duas dimensões, o beta é justamente 2 vezes o alfa, é o número de dimensões que eu vou estar considerando. E aí, multiplicado pelo ΔT. Então, como eu falei para vocês lá no início do vídeo, essa parte aqui é que vai mais interessar para a gente. Aquela demonstração que eu fiz lá atrás, de mostrar que o 1 mais, né, o L0, vezes L0 ao quadrado, perdão, vezes 1 mais 2 vezes o alfa, vezes o ΔT, mais aquele outro termo, né, já que a gente estava fazendo um produto notável, alfa ao quadrado vezes o ΔT ao quadrado, eu não preciso me prontificar muito com isso, perder um tempo, vamos dizer assim, entre aspas, com isso, porque essa expressão aqui, ela já define para a gente de forma muito rápida, beleza? Então, visto isso, vamos para fazer duas questõezinhas. Primeira questão, ó. Uma moeda fabricada com níquel puro está a temperatura ambiente de 20 graus Celsius. Então, temperatura ambiente, isso aqui seria a minha temperatura inicial. Vou anotar essa informação aqui, ó. Minha temperatura inicial é de 20 graus Celsius. E aí, quando ela é levada no forno, essa moeda, a gente sabe que a moeda, geralmente, né? Ela tem um formato ali, a área dela, né? É a área de um círculo, a área de uma circunferência. E aí a gente sabe o seguinte, ó, que ela vai pegar, ela sofre um acréscimo de 1% na área da sua superfície. O que eu quero dizer com isso? Se a minha área inicial era A0, o meu ΔA é 1% desse A0. Ela cresceu 1% desse A0. Vou dizer isso de outra forma, de maneira um pouco mais simples ainda. 1% é 1 dividido por 100, de A0. Ou seja, se ela tinha 100 centímetros quadrados, o quanto que ela aumentou foi 1% de 100 centímetros, ou seja, 1 centímetro quadrado. Beleza? 1% de 100 centímetros quadrados seria 1 centímetro quadrado. E aí ele fala que ele quer que a gente calcule, através disso, qual a temperatura do forno. E ele dá para a gente que o coeficiente de dilatação linear, cuidado com isso, ele dá o alfa para a gente. O alfa do níquel é 12,5 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. Só lembrando que o grau Celsius a menos 1 é a unidade de medida para a dilatação linear que eu estou utilizando. Beleza, ele quer que a gente determine qual é a temperatura que está o forno, a temperatura final. Galerinha, vamos tentar resolver isso daqui da forma mais rápida possível, que é justamente a gente lembrar que a variação da temperatura, a variação da área, perdão, depende da área inicial, do beta e da variação de temperatura. Bom,
eu sei que essa variação de área aqui, ela vai ser 1 sobre 100 vezes a minha área inicial, igual a minha área inicial, 2 vezes o alfa, né? Lembrando que o beta é 2 vezes o alfa, e o nosso alfa é 12,5 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a nossa variação de temperatura. Por enquanto, esse termo aqui está sendo nossa incógnita. Bom, o que vocês podem notar aqui é que do lado direito dessa igualdade, eu tenho multiplicação. E esse termo que está aqui, ó, esse a zero, eu posso cancelar com esse a zero, de forma que fiquei com 1 sobre 100 igual 2 vezes 12,5, isso daqui vai dar 25, vezes 10 elevado a menos 6, vezes o meu ΔT. Então, o meu ΔT ele vai ser igual a 1 dividido por 100, eu estou passando todo esse outro termo para cá, ó, vezes 25 vezes 10 a menos 6. O meu ΔT ele vai ser 1 dividido por 25 vezes 10. Bom, aqui eu tenho 2 zeros, né? É 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Então, estou trabalhando com notação científica apenas para ficar mais rápido. Então, o meu ΔT seria igual a 1 dividido por 25 vezes 10, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Eu repito a base e somo os expoentes na multiplicação. Então, aqui vai ser mais 2 mais menos 6, ou seja, menos 4. 1 dividido por 25 é a mesma coisa que 0,04. 10 elevado a menos 4. Meu ΔT, eu vou passar o meu expoente que está no denominador para o numerador, e o preço que eu pago por isso é mudar o sinal do expoente. Então, isso seria 0,04 vezes 10 elevado à quarta. E aí eu posso andar com a minha vírgula 2 casas, e a cada casa que eu ando para a direita, eu diminuo um expoente. Então, isso ficaria 4 vezes 10 ao quadrado, que é a mesma coisa que 400 graus Celsius. 400 graus Celsius foi a variação de temperatura, foi quanto que aumentou a temperatura da moeda para que ela sofresse esse acréscimo no seu tamanho de 1%. Então, qual a temperatura final que a moeda atingiu? Ora, a temperatura final da moeda é a temperatura inicial mais o acréscimo de temperatura. Então, a temperatura final da moeda, que é a mesma temperatura do forno, é justamente a temperatura inicial dela de 20 graus Celsius mais os 400 graus Celsius que ela teve que aquecer para chegar nesse tamanho. Então, a temperatura final, 420 graus Celsius, que é justamente a temperatura do forno. Beleza? Esse é um exemplo de questão aí envolvendo a dilatação superficial. Vamos para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte, ó, uma chapa metálica quadrada tem lado de 50 centímetros. Então, isso daqui é o meu lado inicial. E esse lado dela, de 50 centímetros, é quando a minha temperatura está igual a 10 graus Celsius. Ele quer saber quanto que vai ser a área da superfície da chapa, ou seja, ele quer saber a área final quando a minha chapa estiver nessa temperatura final aqui de 50 graus Celsius, dado que o coeficiente de dilatação linear da chapa, material que compõe a chapa, é 1,8 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Bom, vamos começar a resolver isso daqui. Ele quer que a gente calcule a área final da chapa. A área final da chapa é a área inicial mais o quanto que a minha chapa aumentou. Só que para a gente resolver isso, a gente vai precisar da seguinte situação. A gente precisa primeiro dessa área inicial. A minha chapa ela é quadrada, então minha área inicial é o lado elevado ao quadrado, o lado inicial. Então, minha área inicial vai ser, quanto que é o meu lado? 50 centímetros, não precisa passar por SI, a questão não está exigindo isso. Ela só quer que a gente determine a área final. Então, isso aqui seriam 50 centímetros elevado ao quadrado.
Então, minha área inicial vai ser 5 ao quadrado, 25, e eu repito, né, dobro a quantidade de zeros que tem aqui. Então, seria 250 centímetros quadrados o valor da minha área inicial. Para eu saber a variação, o quanto que a minha área vai aumentar, eu vou falar que é a área inicial vezes o beta vezes a variação de temperatura. Então, quanto que ela vai aumentar é a área inicial vezes 2 vezes o valor do alfa vezes a variação da temperatura. Isso aqui vai ficar na seguinte forma. Ó. A área inicial eu já tenho. É 25 seguido de 2 zeros, né? Então, 2.500 centímetros quadrados. Vezes 2, vezes o valor do meu coeficiente, que é 1,8, vezes 10 elevado a menos 5, vezes a variação de temperatura. Ora, a minha temperatura estava em 10. Chegou até 50, a minha variação de temperatura é de 40 graus Celsius. Seria o final menos inicial. Seria os 50 graus Celsius menos os 10 graus Celsius, é justamente o 40. Então, vezes 40. Nota o seguinte, ó, 25 vezes 4 não dá 100? Então, o meu ΔA seria igual a 25 vezes 4, 100. Aí aqui eu vou repetir a quantidade de zeros. Ó. Eu tenho 2 zeros aqui e eu tenho um zero aqui. Então, isso aqui já seria 100.000. 2 vezes 1,8 é 3,6 vezes 10 elevado a menos 5, eu repeti. ΔA seria igual a 1, 2, 3, 4. Eu tenho 5 zeros aqui, né? Depois do 1. Então, isso seria 10 à quinta. Vezes 3,6 vezes 10 a menos 5. Nessa multiplicação aqui, quando eu for fazer, ó, eu posso cancelar esse termo com esse. De modo que, no final das contas, eu tenho que a variação da minha área é de justamente 3,6 centímetros quadrados. Ou seja, eu quero saber qual vai ser o tamanho final. A minha área final é a minha área inicial mais o quanto ela aumentou. Então, a minha área final vai ser a inicial, que é de 2.500 centímetros quadrados, mais esse acréscimozinho aqui de 3,6 centímetros quadrados. Minha área final é 2.503,6 centímetros quadrados. Beleza? Então, essa é a relação para dilatação superficial, a maneira, dois exemplos de questões aí que nós temos envolvendo dilatação superficial, uma delas até trabalhando com porcentagem, isso é bacana também da gente ver, e a gente fica com essa videoaula por aqui e a gente se encontra na próxima videoaula.